Eu acabei de ver Thunderbolts da Marvel e o que ele tem a ver com você que quer fazer vestibular do ITA, do IME, do Enem, da USP ou outro concurso. Gente, Thunderbolts é um filme da Marvel Studios, aquela sequência de filmes que a gente tem Capitão América, Homem de Ferro, Vingadores, e termina lá na Guerra Infinita, depois continua, é claro, mas que teve o seu ápice naquele filme. Gente, muita gente pode pensar o que é Thunderbolts. Thunderbolts é um filme em que apresenta um grupo de anti-heróis que tem uma missão em comum. Eles precisam lidar com um novo herói ou vilão que aparece. E a partir daqui começam os spoilers e o que tem a ver com o Ita. Gente, eles têm toda a trajetória do filme. O filme é sensacional. A fotografia do filme é muito boa, a direção excelente, o roteiro é muito perspicaz, ele brinca com coisas que a gente mesmo brinca como fãs a respeito dos filmes da Marvel, ele entende quem são os personagens, em que momento que eles estão e como eles não devem ser levados a sério. Ele tem uma fotografia impecável e, além disso, lida com um ponto extremamente importante, o lado emocional. Muitas críticas têm colocado esse filme como um verdadeiro apelo, um entendimento sobre o lado emocional nosso, o lado psicológico. E é disso que eu quero tratar no vídeo de hoje. Gente, durante o filme, eles se deparam com o Bob. O Bob é uma pessoa que teve muitos problemas na vida dele e que ele se refugiou em um tratamento que prometia a ele ser grande, um tratamento que falava que ele seria importante, que ele seria relevante, que ele teria um destaque na sociedade, que ele seria um herói. Só que o Bob, ele lida também com problemas que ele tem emocionais, ele lida com problemas e traumas da infância dele, da juventude dele. Então, existe essas duas partes no Bob. O herói que ele quer se tornar e o vilão de que ele quer fugir. E toda a trama do filme se passa, como eu disse, são poucos spoilers que eu estou tratando aqui, só coisas que são importantes para o vídeo, mas no final do filme, e aqui um grande alerta de spoiler, ele cai, ele após virar o herói, ele não consegue conter a contraparte dele, que é chamado de vazio, e ele fica preso dentro do vazio. E aí os heróis ou anti-heróis precisam entrar nesse vazio para que é o único jeito deles lutarem contra esse ser tão forte. E nesse vazio, a personagem principal, a Helena, né, a irmã da Viúva Negra, ela entra nesse território do vazio e ela, após passar por muitos traumas dela mesma, né, nesse cenário em que o vazio cria, né, que ela entrou nesse cenário, ela chega em um quarto que tá o Bob, o personagem que eu estou falando. Então percebam, existe o vazio que está controlando tudo isso e o Bob, ele é uma vítima dessa história, ele está lá preso dentro de um quarto. Só que ele não está preso porque o vazio quis que ele ficasse lá, ele mesmo se colocou nesse quarto. Então ele diz para a personagem Helena, ele fala o seguinte, que aquele é o lugar mais confortável que ele está, é o local onde ele sente mais paz dentre todos os outros quartos que aterrorizam ele dentro da mente dele. E aí, após alguns passos do filme, de roteiro, de ação, os heróis ou anti-heróis, eles se juntam e fazem e tem a ideia do que? Bob, você precisa enfrentar os seus medos, você precisa ir contra essas salas que te aprisionam, essas salas que você tem medo de visitar, você precisa enfrentar elas, porque aí você consegue derrotar o vazio, que é a sua contraparte. E eles continuam o filme e tudo mais. E o que eu quero trazer de destaque pra gente que tava... Eu, por exemplo, estive nessa caminhada de ITA, de turma ITA, passei, graças a Deus, formei, mas eu quero passar esse ensinamento que eu tirei do filme. Gente, quando você tá na turma ITA, é comum que você queira ficar naquela zona de conforto sua. Então, por exemplo, se você tem dificuldade, eu falo isso por mim, tem dificuldade em física, mas, por exemplo, é muito bom em matemática. O que você faz? Você não vira e fala assim, não, eu já sou bom em matemática, eu já tenho notas boas no ITA, no vestibular para matemática, eu vou estudar física. Não, o que você faz? Você fica no seu quarto mais confortável, você estuda matemática. Em vez de estudar física, em vez de sair dessa sala que te mantém no conforto e ir para salas que te expõem a perigos, que te expõem a situações em que você se lembra, nossa, eu fui mal em física, eu não passei no ITA por causa de física no ano anterior, eu fui mal no simulado. Essas salas que ficam contando isso pra gente, elas
elas ficam longe, a gente se afasta delas. E um ensinamento que o filme traz é esse: a gente precisa, para superar isso, que eu estou falando, obviamente, sempre no contexto de filme, eu não estou falando de questões de vida, psicológicas, que são sérias e precisam ser tratadas com psicólogos, médicos e tudo mais. Estou falando dessa questão de vestibular. Para essa questão de vestibular, a gente precisa sair desse conforto de algumas matérias que fazem com que a gente se sinta bem. A gente pensa, eu falo isso por mim, eu pensava assim, matemática eu faço qualquer coisa, o que aparecer no ITA eu vou saber acertar, eu vou acertar. Química também, português também. Agora física, não, deixa essa física na sala dela. Gente, quando começou, graças a Deus, a melhorar as minhas situações, para eu passar, foi quando eu comecei a visitar algumas dessas salas. Então eu sabia que redação era um problema. Então eu visitei essa sala, falei com a coordenadora, falei com a professora, fui atrás, aprendi como o ITA gostaria da redação. Quando eu tive, no começo da preparação, uma sala que me dava medo, que era um pouquinho da química, fui atrás e consegui. E no final, a sala mais difícil, a sala que eu nunca queria entrar, que seria a sala onde estava o vazio, era a sala da física. E realmente, chegou num ponto em que tinha algumas matérias de física, mesmo no ano em que eu passei, que eu tinha uma certa dificuldade, mas eu enfrentei muitas delas. Então eu sabia que era uma sala que eu estava visitando pouco, que eu precisava ter vencido ela, mas eu me arrisquei, eu fui nessa sala e eu me coloquei nessa situação de, preciso aprender física, e graças a Deus eu aprendi. Então, isso acontece em muitas fases da nossa vida, de estudos e até de trabalho. Vou compartilhar com vocês. No ITA, tinha muitas matérias muito difíceis mesmo. O ITA é uma faculdade incrivelmente difícil e é muito tenso você formar. E aí tinha matérias que eu olhava e falava assim, não, por exemplo, vou explicar para vocês o contexto. Tinha 6, 7 matérias por semestre, ou às vezes 10. Eu olhava e falava assim, nossa, deixa aquela matéria ali de fiz 42, fiz 46, eu não vou mexer nessa matéria. Não vou mexer nessa matéria porque essa matéria aqui é muito tensa. E o que acontecia? Tem prova daqui a 3 semanas dessa matéria. Eu ficava as 3 semanas no meu quarto confortável. Eu ficava estudando as outras matérias. Eu estudava administração, eu estudava matemática, eu estudava humanas, eu estudava propulsão, que eram matérias fáceis para mim. Mas eu nunca queria visitar aquela sala da matéria difícil, de estruturas, por exemplo. E aí, essas 3 semanas iam passando. À medida que chegava mais perto da prova, eu precisava visitar aquela sala, infelizmente, porque eu pensava, se eu não visitar, não vou saber a matéria e não vou passar. E aí, gente, para minha surpresa, aconteceu isso muitas vezes. Quando eu começava a estudar, quando eu me colocava para eu vencer esse medo que eu tinha, o que acontecia? A matéria começava a fluir. Eu começava a entender. Eu falava com algum amigo, falava assim, você sabe fazer esse exercício? E aí eu aprendia. Eu olhava nos estudos, eu olhava na internet e falava assim, gente, eu preciso... Esse exercício aqui é de boa. Eu olhava um vídeo no YouTube, eu aprendia. Eu conversava com o professor, eu aprendia. Ou seja, ia clareando. Só que o que aconteceu? Eu só fui entrar nessa sala perto da prova. Então, antes que eu tinha 3 semanas, eu tinha 1 semana para estudar. E aí, quando eu comecei a entender a matéria, gostar da matéria, já tinha prova. Então, eu ia até bem na prova, mas eu não ia tão bem. Entenderam? Então, entendam essa lição do filme. Pode parecer engraçado isso, mas às vezes alguns filmes trazem reflexões. O que é importante quando você está estudando, quando você está, seja estudando para um vestibular, seja na faculdade, seja mesmo no mercado de trabalho, se desafie. Entre nessas salas que você tem medo. Então, você de repente fala, nossa, meu medo maior é química orgânica. Se desafie para estudar, porque você vai conseguir aprender, você vai se desenvolver, você vai melhorar. E uma coisa interessante é que as matérias, existe um gráfico de aprendizado de quando você já sabe muito, é mais difícil de você aprender mais. Mas quando você sabe pouco, é fácil você aprender. Então, você vai ver, quando você visitar essa sala da química orgânica, a sala da eletrostática, a sala da trigonometria, você vai ter um crescimento rápido e logo aquele medo se esvai. O escuro que estava naquela sala fica claro. Então, esse é o ensinamento que eu queria aqui para vocês, que eu trouxe para lembrar vocês disso, que muitos às vezes sabem disso, que precisam visitar matérias que têm dificuldade, mas às vezes a gente foge delas. Então, era isso, gente. Inclusive, recomendo o filme, se vocês forem,
Coloquem aqui nos comentários se vocês querem ver Thunderbolts, outros filmes da Marvel, e também coloquem se vocês gostam desse tipo de análise. Peço que vocês deem um like, se inscrevam no canal e até o próximo.